O que acontece quando um casamento sem amor se transforma em uma noite de paixão incontrolável? O milionário e a mulher que mal conhecia acabavam de se casar por conveniência. Mas quando ele a tocou pela primeira vez, algo explodiu entre eles. De onde você está assistindo? Deixa nos comentários. E se você quer saber como essa história proibida termina, se inscreve no canal e deixa aquele like. Você não vai se arrepender. Ela não esperava sentir aquele nervosismo incontrolável quando ficaram completamente sozinhos pela primeira vez. Era apenas um casamento de conveniência, um acordo frio assinado 3 semanas antes em um escritório em São Paulo, com cheiro de couro e café forte. Mas naquela primeira noite, quando a porta do quarto se fechou, algo inesperado despertou entre duas pessoas que juravam não sentir absolutamente nada uma pela outra, uma conexão que nenhum contrato havia previsto. Os dedos de Maria tremiam enquanto desfazia o elaborado penteado que a cabeleireira havia criado para a cerimônia. Diante do espelho daquele quarto desconhecido, observou seu rosto banhado pela luz dourada do entardecer mineiro que filtrava pelas cortinas de gaze branca. Às vezes o que mais nos prende não são as correntes impostas pelos outros, mas as que forjamos nós mesmos por medo de reconhecer o que realmente desejamos, pensou enquanto seus olhos cor-de-mel percorriam o quarto, detendo-se na silhueta de Rafael, que permanecia de pé junto à varanda, contemplando os cafezais que se estendiam até o horizonte. 6 meses antes, Maria havia perdido tudo. Aos 25 anos, enfrentava o colapso da vinícola familiar que sua avó construiu ao longo de 40 anos nas colinas da Serra Gaúcha, afundada em dívidas que pareciam montanhas intransponíveis. Sua avó, Aparecida, agora vivendo em uma casa de repouso em Bento Gonçalves devido ao Alzheimer avançado, nem sequer reconhecia mais o rosto da neta que tanto amava. Prefere que eu durma em outro quarto? A voz de Rafael quebrou o silêncio, grave e moderada como sempre, mas com um matiz de dúvida que Maria nunca havia percebido antes. Não é necessário fingir quando estamos sozinhos, respondeu ela, sustentando seu olhar no reflexo do espelho. O contrato especifica claramente que compartilharemos espaços apenas quando for necessário manter as aparências. Rafael assentiu levemente, seu rosto uma máscara impenetrável de serenidade, mas seus olhos escuros e profundos como poços de água em terra seca revelavam uma complexidade que contradizia sua expressão controlada. Como preferir, disse finalmente, pegando um travesseiro da ampla cama com dossel. Mas lembre-se que a partir de amanhã, para o mundo inteiro, somos um casal apaixonado. Quando a porta se fechou atrás dele, Maria soltou o ar que não sabia que estava segurando. Deixou-se cair na cama entre lençóis que cheiravam a lavanda e jasmim, perguntando-se como havia chegado a esse ponto. A decisão havia sido tomada em uma tarde chuvosa de abril, quando assinou os papéis com mãos trêmulas, sentindo o peso de cada palavra do contrato. Não haveria envolvimento emocional. Não haveria intimidade além do necessário para manter as aparências. Não haveria amor. Mas o destino tinha outros planos. A fazenda onde passariam a viver juntos era uma mansão colonial de paredes brancas e arcos de madeira, com pátios que cheiravam a limoeiros e fontes de azulejos portugueses que criavam uma sinfonia constante de água corrente. A luz do amanhecer filtrava-se pelas treliças de madeira talhada, desenhando padrões intrincados sobre as paredes caiadas, enquanto Maria percorria os corredores, tentando memorizar cada canto do que agora devia chamar de lar. Durante o café da manhã, sentados sob uma pérgola coberta de buganvílias roxas, Rafael revisava meticulosamente os detalhes do acordo enquanto bebia café preto sem açúcar. A assistente social visitará sua avó toda semana, explicou sem levantar os olhos dos documentos. Contratei os melhores especialistas de São Paulo para o tratamento dela. Não podemos reverter o Alzheimer, mas podemos garantir que ela fique confortável. Maria o observava por cima da borda de sua xícara de chá. Aos 41 anos, Rafael Monteiro projetava uma imagem impecável. Ternos feitos sob medida, cabelo preto com alguns fios grisalhos nas têmporas que só acrescentavam distinção à sua presença,
e aquela expressão perpetuamente controlada que havia aperfeiçoado durante anos de negociações implacáveis. Por que está fazendo isso realmente? Perguntou ela subitamente. O dinheiro não pode ser sua única motivação. Você tem o suficiente para comprar metade do estado. Rafael levantou o olhar, surpreso com a franqueza da pergunta. Por um instante, algo pareceu rachar em sua fachada perfeitamente construída. Às vezes, Maria, as correntes mais pesadas são as forjadas pelo nosso próprio sobrenome, respondeu com voz baixa. Minha família tem expectativas muito específicas sobre a continuidade do legado Monteiro. Este casamento satisfaz essas expectativas enquanto me dá liberdade em outros aspectos. Então ambos estamos presos, concluiu ela com um sorriso amargo. Você pelo seu sobrenome, eu pelas minhas dívidas. Prefiro ver isso como um acordo mutuamente benéfico, replicou ele, recuperando seu tom pragmático. A propósito, esta noite temos um jantar beneficente no Rio. A primeira aparição pública como casal. Seu vestido está no armário, escolhido de acordo com os gostos da alta sociedade carioca. Precisamos ser convincentes. Naquela noite, sob os lustres de cristal do Copacabana Palace, Maria interpretou seu papel à perfeição. Com um vestido de seda verde esmeralda que realçava o dourado de sua pele e seu cabelo castanho preso em um coque baixo, sorria para desconhecidos, aceitava felicitações por um casamento que não era real e fingia adoração pelo homem que havia comprado sua liberdade em troca de escravidão emocional. Forma um casal perfeito, comentou uma antiga condessa portuguesa enquanto os observava do outro lado do salão. Ele precisava de alguém que suavizasse aquela dureza dele, e ela tem exatamente a juventude e a frescura que lhe faltava. O que ninguém podia ver era o turbilhão interior que sacudia Maria cada vez que Rafael pousava sua mão na parte baixa de suas costas para guiá-la entre os convidados, ou quando se inclinava para sussurrar-lhe ao ouvido detalhes sobre as pessoas com quem deviam conversar. Um arrepio que não estava previsto em nenhuma cláusula do contrato. De volta à fazenda, o silêncio entre eles no automóvel era denso, carregado de palavras não ditas. Você se saiu bem, disse finalmente Rafael, olhando pela janela a escuridão dos cafezais. Todos ficaram convencidos. Sou melhor atriz do que você pensava, não é? Respondeu ela com um sorriso tenso. Você não estava atuando o tempo todo, afirmou ele com suavidade. Quando falava de sua avó e sua vinícola, havia verdadeira paixão em suas palavras. Maria virou-se para olhá-lo, surpresa com a observação tão pessoal. Algumas coisas não se podem fingir, admitiu ela. A vinícola era toda a vida da minha avó. Cada garrafa conta uma história do esforço dela, de suas mãos trabalhando a terra. Perdê-la seria como perdê-la pela segunda vez. Por um instante, algo mudou na expressão habitualmente impenetrável de Rafael. Uma centelha de reconhecimento, como se tivesse encontrado um ponto de conexão inesperado. Amanhã vou mostrar algo a você, disse enquanto o carro cruzava os portões da fazenda. Algo que ninguém mais conhece. A oficina estava localizada em uma antiga cocheira reconvertida ao final de uma trilha de ciprestes que margeava a parte traseira da fazenda. Quando Rafael abriu a pesada porta de madeira, o aroma de óleo de máquinas e madeira de pinho envernizada inundou os sentidos de Maria. A luz entrava em abundância por janelões altos, iluminando prateleiras repletas de peças metálicas, ferramentas dispostas meticulosamente sobre mesas de trabalho, e no centro de tudo, uma coleção de relógios antigos em diferentes estados de restauração. Este é meu refúgio, explicou Rafael enquanto acendia uma lâmpada que projetava uma luz quente sobre o espaço. Aqui é onde venho quando preciso lembrar quem realmente sou, além do sobrenome Monteiro e das expectativas que ele traz. Maria percorreu o lugar com olhos admirados, passando os dedos delicadamente sobre um relógio de pêndulo do século XVIII. Você os restaura? Perguntou genuinamente impressionada. Rafael assentiu, pegando um pequeno relógio de bolso de prata de uma das mesas. Este foi o primeiro, disse, abrindo-o para mostrar-lhe o mecanismo interior. Pertencia ao meu avô. Quando ele morreu, ninguém o queria porque estava quebrado. Eu tinha 12 anos e passei um verão inteiro aprendendo a consertá-lo. Por que está me mostrando isso? Questionou ela, confusa com este gesto inesperado de intimidade.
Rafael guardou silêncio por um momento, como se estivesse considerando cuidadosamente sua resposta. Porque ontem vi em você algo que reconheci, disse finalmente. Essa paixão quando fala da vinícola da sua avó é a mesma que sinto quando consigo dar vida novamente a um relógio que todos consideravam perdido. Acho que podemos nos entender melhor do que pensávamos. Aquele dia marcou um ponto de inflexão. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que, pouco a pouco, começou a diluir as rígidas fronteiras estabelecidas pelo contrato. Maria dedicava suas manhãs a videoconferências com o enólogo da vinícola, discutindo as novas estratégias de produção que estavam implementando graças ao investimento de Rafael. Às tardes, às vezes se encontrava na oficina, observando em silêncio como ele trabalhava em seus relógios, ou compartilhando histórias sobre a tradição vinícola de sua família, enquanto ele escutava com genuíno interesse. As aparições públicas continuaram. Um fim de semana em São Paulo para a ópera, inaugurações em Brasília, eventos sociais em Gramado, onde eram observados por centenas de olhos críticos. Com cada evento, a atuação se tornava estranhamente mais fácil e, paradoxalmente, menos necessária. Os pequenos gestos, uma mão nas costas, um sorriso compartilhado diante de um comentário privado, a forma como ele sempre lhe oferecia o primeiro bocado de seu prato para que ela provasse, começaram a surgir naturalmente. Foi durante um jantar na mansão dos pais de Rafael, quando Maria enfrentou seu primeiro obstáculo significativo. Regina Monteiro, a matriarca da família, era uma mulher imponente, que controlava o império familiar a partir do Rio de Janeiro com mão de ferro. Seus olhos, idênticos aos do filho, mas infinitamente mais calculistas, examinaram Maria durante toda a noite, como um falcão estuda sua presa. "Diga-me, querida", disse Regina enquanto tomava um café na varanda, sob um céu estrelado que parecia infinitamente distante. "Quando planejam nos dar um neto?" A continuidade do sobrenome Monteiro é uma prioridade para a família. Maria sentiu que o ar abandonava seus pulmões. O contrato nunca havia mencionado filhos. Olhou para Rafael, buscando ajuda, mas seu rosto havia retornado àquela máscara impenetrável que não havia visto em semanas. "Mãe", interveio ele com voz controlada, "Maria e eu mal estamos nos adaptando à vida de casados. Há tempo para pensar em filhos." "Na sua idade, Rafael, o tempo não é um luxo que você possa se permitir", respondeu Regina com um sorriso gélido. "E sua esposa também não é uma jovenzinha. Os 25 passam rápido." Naquela noite, durante o trajeto de volta à fazenda, o silêncio entre eles era opressivo. Maria olhava pela janela com os braços cruzados protetoramente sobre o peito. "Não se preocupe", disse finalmente Rafael. "Minha mãe sempre foi direta. Mas você não tem que se sentir pressionada." "Não?" Maria virou-se para olhá-lo. "Que parte do contrato cobre isso, Rafael? Onde está a cláusula sobre me tornar uma incubadora do próximo herdeiro Monteiro?" A dureza de suas palavras pareceu golpeá-lo fisicamente. Pela primeira vez desde que o conhecia, Maria viu genuíno arrependimento em seus olhos. "Nunca houve tal cláusula", respondeu baixinho. "E nunca haverá. Este casamento tem limites claros, e eu os respeitarei. Dou-lhe minha palavra." Mas enquanto olhava seu perfil recortado contra as luzes intermitentes da estrada, Maria se perguntou se poderiam manter esses limites quando algo indefinível havia começado a crescer entre eles. Algo que nenhum dos dois havia previsto nem sabia como controlar. A tempestade chegou sem aviso, açoitando os cafezais e fazendo estremecer as janelas centenárias da fazenda. Maria acordou sobressaltada por um trovão que retumbou como um tiro de canhão, iluminando momentaneamente o quarto com um clarão fantasmagórico. Não foi o barulho que a manteve acordada, no entanto, mas a lembrança recorrente de sua última visita à casa de repouso, 3 dias antes. Aparecida havia tido um dia ruim. Sentada junto à janela de seu quarto, com o olhar perdido em um horizonte que só ela podia ver, não reconheceu sua neta quando esta lhe tomou as mãos. "Quem é você?" havia perguntado com voz trêmula, enquanto os olhos que uma vez brilharam com determinação e sabedoria agora mostravam apenas confusão e medo. Incapaz de voltar a conciliar o sono, Maria se envolveu em um roupão de seda e saiu ao corredor.
Um fio de luz se filtrava por baixo da porta do escritório de Rafael. Apesar de ser mais de meia-noite, não a surpreendeu encontrá-lo ainda acordado. O que não esperava era encontrá-lo sentado atrás de sua escrivaninha, não com documentos de trabalho, mas com um álbum de fotografias antigas aberto à sua frente. "Não consegue dormir?" perguntou ela suavemente da soleira. Rafael levantou o olhar, surpreso pela interrupção. Por um instante, Maria pôde ver vulnerabilidade em seu rosto antes que recompusesse sua expressão. "A tempestade", respondeu ele, fechando parcialmente o álbum. "Sempre me mantiveram acordado desde criança." Maria avançou em direção à escrivaninha, notando como a luz do abajur projetava sombras suaves sobre os traços angulosos de Rafael, suavizando momentaneamente a dureza que o mundo dos negócios havia esculpido em seu rosto. "Posso?" perguntou apontando para uma cadeira próxima. Ele assentiu e um silêncio confortável se instalou entre ambos, enquanto a chuva golpeava com força os vidros. Finalmente Maria se atreveu a perguntar: "Quem é ela?" Apontou uma fotografia parcialmente visível no álbum, onde uma jovem de sorriso luminoso abraçava um Rafael mais jovem. Algo se tensionou na mandíbula de Rafael, mas depois de um momento de hesitação, abriu completamente o álbum. "Minha irmã Beatriz", respondeu passando o dedo com delicadeza sobre a imagem. "Faz 5 anos que ela partiu para a Argentina após uma disputa familiar. Nunca voltou. O que aconteceu?" Aventurou-se a perguntar Maria, consciente de que estavam cruzando fronteiras não estabelecidas em seu acordo. Rafael exalou profundamente, como liberando um peso há muito contido. "Beatriz sempre foi a rebelde, a que questionava tudo", começou, com um sorriso melancólico. "Criou uma fundação para ajudar crianças em situação vulnerável nas periferias do Rio e São Paulo. Meu pai considerava que ela estava desperdiçando seu tempo e o dinheiro da família em causas perdidas." A tensão foi crescendo até que, durante um jantar familiar, estourou a tempestade perfeita. Palavras dolorosas, meias-verdades, ressentimentos acumulados. No dia seguinte, Beatriz fez as malas e foi embora. "Você não tentou contatá-la?" "Centenas de vezes", admitiu ele. "Ela responde com mensagens breves no Natal ou aniversários, mas se recusa a falar com qualquer pessoa da família. A última coisa que soube foi que ela havia se casado em Buenos Aires." "Sinto muito", disse Maria, genuinamente comovida por esta faceta desconhecida do homem que acreditava conhecer. "Sua fundação é parte do motivo de nosso casamento", confessou Rafael, olhando-a diretamente nos olhos. "O testamento do meu pai inclui uma cláusula. Se eu não me casar antes dos 42 anos, perderei não só a herança, mas também o controle da fundação de Beatriz. Não me importo com o dinheiro, Maria, mas não posso permitir que o projeto dela, a única coisa que resta dela aqui, caia em mãos erradas." A revelação atingiu Maria como uma onda de água gelada. De repente, muitas peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Não era apenas a pressão familiar ou as aparências sociais. Havia algo mais profundo, mais pessoal. Um irmão tentando proteger o legado de uma irmã ausente. "Por que não me disse isso antes?" perguntou ela com a voz embargada pela emoção. "Os negócios são mais simples quando as emoções não interferem", respondeu ele, fechando o álbum. "Ou isso é o que sempre me ensinaram." Um relâmpago iluminou o quarto, seguido segundos depois pelo estouro de um trovão que pareceu sacudir as próprias fundações da fazenda. Sem pensar, Maria estendeu sua mão sobre a mesa, cobrindo-a de Rafael em um gesto de compreensão que transcendia qualquer contrato. "Minha avó costumava dizer que os segredos são como sementes enterradas muito profundamente", murmurou ela. "Nunca florescem, apenas apodrecem na escuridão." Seus olhares se encontraram, e pela primeira vez, desde que assinaram aquele acordo frio em São Paulo, ambos se viram realmente. Não como sócios em um contrato, mas como duas pessoas carregando pesos invisíveis, buscando um pouco de luz na escuridão. A mensagem chegou numa manhã de outubro, quando o ar começava a se encher do aroma de terra úmida e as primeiras flores coloriam os jardins da fazenda. Maria estava na cozinha, preparando pão com manteiga e geleia, enquanto cantarolava distraidamente uma canção, quando Rafael apareceu no umbral com o rosto tenso.
Temos que ir a Gramado, anunciou sem preâmbulo. Surgiram complicações com um investimento no sul e preciso estar lá pessoalmente. Saímos esta tarde. Maria deixou a faca sobre a bancada, sentindo uma mistura de surpresa e algo mais que não quis definir. Nos 4 meses que estavam casados, nunca haviam viajado juntos a trabalho. Suas aparições públicas se limitavam a eventos sociais cuidadosamente orquestrados. «Quer que eu o acompanhe?» perguntou, tentando manter um tom neutro que ocultasse sua confusão. «É uma reunião com investidores gaúchos muito tradicionais», explicou ele. «Eles valorizam o conceito de família e estabilidade. Sua presença reforçaria a imagem que precisamos projetar. Sempre negócios», pensou Maria, sentindo uma pontada de decepção que imediatamente se repreendeu por experimentar. O que esperava? Tudo entre eles era uma transação, um intercâmbio de benefícios mútuos cuidadosamente calculados. A viagem para o sul transcorreu majoritariamente em silêncio. Desde aquela noite de tempestade, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia sido derrubada, mas em seu lugar havia surgido uma tensão diferente, uma corrente subterrânea de sentimentos não expressos que nenhum se atrevia a reconhecer. Gramado os recebeu com sua elegância característica, a Serra Gaúcha resplandecendo sob um sol outonal, as ruas arborizadas da cidade repletas de turistas, as construções em estilo bávaro transbordando charme. Hospedaram-se no Hotel Laje de Pedra, um resort luxuoso onde a natureza se integrava perfeitamente a cada espaço. «Só tem uma suíte disponível», informou Rafael quando retornou da recepção. «Mas é suficientemente ampla para manter nossa privacidade». O quarto era de fato esplêndido, teto alto decorado com vigas de madeira, janelas que ofereciam vistas panorâmicas para as montanhas e uma cama king size que parecia ocupar o centro do universo. Maria deixou sua mala junto ao armário, subitamente consciente da intimidade do espaço que compartilhariam. «Tenho a reunião em 1 hora», disse Rafael, afrouxando a gravata. «Não sei quanto tempo vai durar, mas não me espere acordada». A reunião, contudo, não transcorreu segundo o planejado. Quando Maria despertou na manhã seguinte, encontrou Rafael na varanda, contemplando o amanhecer com uma xícara de café entre as mãos e uma expressão sombria que nunca antes havia visto. «O que aconteceu?» perguntou, juntando-se a ele na varanda. «Os investidores se retiraram», respondeu com voz tensa. Cristiane interferiu. «Cristiane? Minha ex-noiva», explicou com uma amargura que surpreendeu Maria. «A mulher com quem eu deveria me casar, segundo os planos da minha família. Quando escolhi outro caminho, o nosso, ela não aceitou bem. Tem conexões no Rio Grande do Sul e esteve semeando dúvidas sobre a estabilidade da empresa». Maria sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a brisa da manhã. «O que podemos fazer?» Rafael virou-se para olhá-la, e em seus olhos havia uma intensidade nova, quase feroz. «Precisamos ser mais convincentes», declarou. «Esta noite, há um jantar beneficente no centro de convenções. Cristiane estará lá. Temos que demonstrar a ela e a todos os demais que nosso casamento é real, sólido, inquebrantável». Maria assentiu lentamente, compreendendo as implicações. Nessa noite, teriam que levar sua atuação a um novo nível, apagar qualquer linha que pudesse sugerir que sua união era menos que autêntica. O que nenhum dos dois antecipava era que a linha entre a atuação e a realidade começaria a se desfocar perigosamente. O jantar beneficente era um espetáculo de luxo e poder. Sob a arquitetura imponente do centro de convenções, que se erguia entre pinheiros centenários, a elite empresarial e social do sul do Brasil se congregava em uma exibição de riqueza e conexões. Maria, vestida com um traje de seda azul noite que se ajustava à sua figura como uma segunda pele, sentia o olhar de Rafael seguindo cada um de seus movimentos. «Ali está ela», murmurou ele em seu ouvido, seu hálito quente contra seu pescoço enviando arrepios por sua espinha dorsal. A mulher de vermelho junto ao cônsul. Maria dirigiu seu olhar discretamente para onde Rafael indicava. Cristiane era impressionante, alta, esbelta, com cabelo preto recolhido em um coque severo que acentuava seus traços aristocráticos. Seus olhos, frios como o aço,
Escrutinavam o salão com a precisão calculada de um predador. É hora do espetáculo, sussurrou Rafael, deslizando um braço ao redor da cintura de Maria e atraindo-a para si com uma intimidade que nunca antes haviam se permitido em público. O que se seguiu foi uma dança cuidadosamente coreografada, sorrisos compartilhados, olhares prolongados, toques aparentemente casuais que ardiam como brasas na pele. Rafael nunca soltava completamente Maria, mantendo sempre algum ponto de contato entre eles. Uma mão na parte baixa de suas costas, dedos entrelaçados, lábios roçando sua têmpora ao inclinar-se para falar-lhe. Quando a orquestra começou a tocar uma valsa, Rafael a conduziu à pista de dança. Sob as luzes suaves, com as montanhas noturnas como pano de fundo através das janelas, segurou-a contra seu corpo com uma segurança que fez o coração de Maria bater descompassado. Você está tremendo, observou ele, seus lábios roçando seu ouvido. Estou interpretando meu papel, respondeu ela, embora ambos soubessem que era mentira. Quando seus olhares se encontraram, algo mudou imperceptivelmente. Já não estavam atuando para a audiência, para Cristiane ou os investidores. Estavam dançando um para o outro, perdidos em um momento que transcendia qualquer contrato ou acordo. Ao final da noite, quando retornavam ao hotel sob uma garoa suave que envolvia a cidade em um manto prateado, Maria compreendeu que estavam cruzando um limiar do qual não haveria retorno. A ficção que haviam construído cuidadosamente começava a se converter em algo perigosamente real. Na intimidade da suíte, com a cidade adormecida estendendo-se diante deles e o som tranquilizador das árvores movendo-se com o vento, as últimas defesas caíram. Não houve palavras, não foram necessárias. Apenas o reconhecimento silencioso de que o que havia começado como uma transação comercial havia se transformado em algo que nenhum dos dois havia previsto nem sabia como lidar. E enquanto o amanhecer desenhava silhuetas douradas sobre os lençóis amarrotados, Maria contemplava o rosto adormecido de Rafael, perguntando-se como poderiam retornar à vida que haviam acordado quando seus corações já haviam começado a escrever um contrato completamente diferente. A notícia chegou como um vendaval, em uma tarde tranquila de novembro, quando as montanhas se tingiam de verde intenso sob um céu que ameaçava a tempestade. Maria estava na oficina, ajudando Rafael a restaurar um antigo relógio de parede francês, suas mãos trabalhando em sincronia como se tivessem toda uma vida fazendo isso juntos. O som insistente do telefone rompeu o momento. Rafael atendeu com a testa franzida e Maria observou como seu rosto se transformava gradualmente, tensionando-se primeiro, empalidecendo depois. Quando aconteceu? Perguntou com voz controlada, embora seus dedos estivessem brancos ao redor do telefone. Entendo, vou para lá imediatamente. Quando desligou, seus olhos buscaram os de Maria com uma mistura de urgência e vulnerabilidade que ela nunca havia visto. É Fernanda, explicou ele, referindo-se à melhor amiga de Maria. Teve um acidente no Rio. Está no Hospital Copa d'Or. O mundo pareceu parar sob os pés de Maria. Fernanda, sua confidente, a pessoa que a havia sustentado durante os momentos mais escuros após a doença de sua avó, a única que sabia toda a verdade sobre seu casamento com Rafael. Ela está... Não pôde terminar a pergunta, o medo apertando sua garganta. Está estável, mas precisa de cirurgia, respondeu Rafael, já pegando as chaves do carro. Chamei meu helicóptero. Estaremos no Rio em menos de 2 horas. Durante o voo, Maria permaneceu em silêncio, sua mente um turbilhão de preocupação e culpa. Havia estado tão imersa na complexidade de sua relação com Rafael que havia negligenciado Fernanda nas últimas semanas. As mensagens sem resposta, as ligações adiadas e agora isso. Rafael não tentou preencher o silêncio com palavras vazias de consolo. Em vez disso, simplesmente segurou sua mão durante todo o trajeto, uma âncora em meio à tempestade emocional que a sacudia. O Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro, era um labirinto de corredores assépticos e luzes fluorescentes. Quando finalmente encontraram o quarto de Fernanda, Maria deteve-se bruscamente diante da porta, paralisada pelo medo do que encontraria do outro lado. Rafael, percebendo sua hesitação, apoiou suavemente uma mão na parte baixa de suas costas. Estou aqui, murmurou.
Você não está sozinha. Fernanda jazia na cama de hospital, seu rosto habitualmente vivaz agora pálido e machucado, tubos e monitores conectados a seu corpo. Ao ver Maria, tentou esboçar um sorriso que se converteu em uma careta de dor. Olha que forma mais dramática de conseguir que você me visite, brincou com voz fraca. Maria precipitou-se em direção à cama, tomando cuidadosamente a mão de sua amiga entre as suas. Sinto tanto, soluçou. Eu deveria ter estado mais presente. Deveria ter... Shhh! Interrompeu a Fernanda. A menos que você tenha poderes mágicos para evitar que motoristas bêbados atravessem sinais vermelhos, não havia nada que pudesse fazer. Enquanto as duas amigas se reconectavam, Rafael manteve-se discretamente em segundo plano. Não foi até que o médico entrou para discutir o tratamento que deu um passo à frente. Sou Rafael Monteiro, marido de Maria. Apresentou-se com autoridade. Quero que a doutora receba o melhor tratamento possível. Qualquer especialista, qualquer procedimento que seja necessário. O médico começou a explicar a necessidade de uma cirurgia complexa para reparar danos internos, mencionando as listas de espera e os protocolos hospitalares. Rafael escutava com atenção, sua expressão cada vez mais decidida. Isto não pode esperar, declarou finalmente. Conheço o diretor do hospital. Farei algumas ligações. Antes que Maria pudesse reagir, Rafael já estava no corredor, telefone em mãos. Quando retornou 20 minutos depois, havia uma nova determinação em seus olhos. A cirurgia será amanhã pela manhã, anunciou. Consegui o melhor cirurgião de trauma do Rio e reservei um quarto privado com enfermeira particular. Fernanda olhou para Rafael com uma mistura de surpresa e avaliação, como se o visse realmente pela primeira vez. Uau, disse finalmente. Parece que seu marido de conveniência tem mais coração do que você me contou. Maria sentiu que corava intensamente, evitando olhar para Rafael. Mas ele, em vez de se incomodar, simplesmente tomou a mão de Fernanda com gentileza. Maria me falou muito de você, disse com sinceridade. Qualquer pessoa que ela ame merece o melhor que eu possa oferecer. Naquela noite, enquanto Fernanda dormia sob o efeito da medicação, Maria e Rafael compartilharam um café insípido na cafeteria do hospital. O cansaço desenhava sombras sob seus olhos, mas nenhum queria abandonar o hospital. Você não precisava fazer tudo isso, disse Maria finalmente, rompendo o silêncio. Não estava no contrato. Rafael a olhou por cima da borda de sua xícara, algo indefinível brilhando em seus olhos escuros. Quando você vai entender que faz tempo que deixei de pensar em termos de contrato quando se trata de você? Respondeu com voz baixa. A confissão ficou suspensa entre eles, frágil e poderosa ao mesmo tempo. Maria sentiu que algo se quebrava dentro dela, alguma última resistência que havia mantido de pé, por medo do que significaria render-se completamente. Tenho medo, Rafael, admitiu, as palavras apenas um sussurro. Isso não era o que planejamos. Não era o que acordamos. A vida raramente respeita nossos planos, respondeu ele, estendendo sua mão sobre a mesa para tomar a dela. Às vezes nos oferece algo muito melhor do que ousávamos imaginar. Naquela cafeteria de hospital, sob luzes fluorescentes que não perdoavam nenhuma imperfeição, com o aroma de desinfetante impregnando o ar, ambos reconheceram finalmente o que havia crescido entre eles. Um sentimento que nenhum contrato podia conter nem definir. A cirurgia de Fernanda foi um sucesso. Durante as semanas seguintes, enquanto se recuperava, Maria dividiu seu tempo entre o Rio e a fazenda, reorganizando sua vida para estar presente para sua amiga. E em cada passo do caminho, Rafael esteve ao seu lado, sem pressionar, sem exigir, simplesmente oferecendo seu apoio incondicional. Foi Fernanda quem, um mês depois do acidente, enquanto desfrutavam de um almoço na varanda de seu apartamento no Leblon, verbalizou o que Maria ainda não se atrevia a reconhecer completamente. Ele está se apaixonando por você, disse sem preâmbulos, observando como Maria seguia com o olhar a Rafael, que havia descido à rua para atender uma ligação. E você por ele. Maria abriu a boca para negar, mas as palavras não saíram. Em vez disso, sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas inexplicáveis. Não era parte do plano, respondeu finalmente.
Fernanda tomou sua mão sobre a mesa, seu olhar cheio de compreensão e sabedoria. Os melhores capítulos de nossa vida nunca estão no índice original, Maria. São os que escrevemos quando nos atrevemos a sair do roteiro. Dezembro chegou, envolvendo a fazenda em um calor cristalino que convertia cada amanhecer em um espetáculo de luz dourada sobre campos verdejantes. Maria observava este milagre diário da janela de seu quarto, agora compartilhado com Rafael, envolta no calor dos lençóis e na intimidade que haviam construído nos últimos meses. A transformação havia sido gradual, mas inegável. O que começou como um acordo comercial havia se convertido em uma relação que desafiava qualquer etiqueta simples. Não falavam de amor. Era uma palavra demasiado carregada, demasiado definitiva para o que estavam experimentando, mas viviam nesse espaço liminar onde os gestos cotidianos se tornam sagrados, o café preparado exatamente como o outro gostava, os silêncios compartilhados que não precisavam ser preenchidos, a forma como seus corpos se buscavam instintivamente durante a noite. Nessa manhã, entretanto, uma ligação perturbou a paz que haviam construído tão cuidadosamente. "Precisamos conversar", anunciou Rafael depois de desligar seu rosto uma máscara de preocupação. "Regina vem nos visitar. Estará aqui amanhã." Maria sentiu que um nó se formava em seu estômago. Desde aquele jantar onde a matriarca havia feito perguntas incômodas sobre netos e continuidade do sobrenome, haviam conseguido mantê-la à distância, desculpando-se com compromissos de trabalho e viagens. "Por que agora?" perguntou Maria, tentando manter a calma. "Diz que é uma visita natalina, mas conhecendo minha mãe", deixou a frase inacabada. Mas ambos entendiam as implicações. Regina Monteiro chegou à fazenda como uma tempestade envolta em chanel e pérolas, trazendo consigo um ar gélido que nenhuma lareira poderia dissipar. Escrutinou cada canto da propriedade com um olhar crítico, comentando sobre mudanças sutis na decoração que Maria havia implementado. "Escolha interessante, querida", disse com um sorriso que não chegava a seus olhos, acariciando as cortinas novas da sala principal. "Um pouco rústica para os padrões Monteiro, mas suponho que reflete suas origens." Maria respirou profundamente, lembrando as palavras de Rafael na noite anterior. Não deixe que ela a provoque. É especialista em encontrar fraquezas. A tensão alcançou seu ponto máximo durante o jantar. Sentados na sala de jantar principal, sob a luz quente de velas e iluminados pelo resplendor alaranjado da lareira, compartilharam uma refeição requintada preparada pelo chefe da fazenda. Regina, impecavelmente elegante em um vestido de seda negra, dirigia a conversação com a precisão de um maestro. "Me surpreende não ver sinais de um bebê a caminho", comentou enquanto degustava a sobremesa, seus olhos fixos no ventre de Maria. Na sua idade, Rafael, e considerando as circunstâncias do seu casamento, teria esperado mais urgência em assegurar a continuidade do sobrenome. Maria sentiu que Rafael se tensionava a seu lado, sua mão buscando a dela sob a mesa em um gesto protetor. "Mãe", respondeu com voz controlada, mas firme. "Maria e eu tomaremos essa decisão quando estivermos prontos. Não é um tema aberto à discussão." Regina depositou sua colher junto ao prato com delicadeza estudada. O tilintar do metal contra a porcelana ressoando como uma pequena explosão no silêncio repentino. "Receio que não seja tão simples, meu filho", declarou sua voz adquirindo um fio perigoso. "O testamento do seu pai é muito específico. O casamento deve produzir um herdeiro dentro dos 2 primeiros anos para que a cláusula se cumpra completamente." A revelação caiu como uma laje sobre a mesa. Maria sentiu que o ar abandonava seus pulmões enquanto buscava os olhos de Rafael, esperando ver culpa, confirmação de que ele conhecia esta condição e a havia ocultado. Mas o que encontrou foi genuína surpresa e algo mais: fúria apenas contida. "Isso não estava nos documentos que revisamos", contestou cada palavra pronunciada com precisão gelada. "Dr. Emílio nunca mencionou tal condição, porque está em um codicilo separado", respondeu Regina com calma imperturbável. "Um acordo familiar que precede qualquer documento legal. A tradição Monteiro sempre foi clara: o casamento sem descendência é meramente uma aparência." Maria levantou-se abruptamente da mesa,
o guardanapo de linho caindo esquecido ao chão. Se me dão licença, murmurou, incapaz de continuar sentada ali enquanto sua vida, suas opções e seu corpo eram discutidos como ativos empresariais. Saiu ao pátio, onde o ar quente da noite brasileira a recebeu como uma bofetada. As estrelas brilhavam com cruel indiferença sobre os cafezais centenários, alheias ao tumulto que agitava seu coração. Em que havia se convertido sua vida? Havia aceitado um casamento de conveniência para salvar o legado de sua avó, mas agora estava presa em uma teia de expectativas familiares e tradições arcaicas que ameaçavam sufocá-la. O pior era que, em algum ponto do caminho, havia cometido o erro imperdoável de se apaixonar por um homem cujo mundo operava segundo regras que ela nunca poderia aceitar. Escutou passos atrás dela e soube que era Rafael sem necessidade de virar-se. Conhecia já o ritmo de seu caminhar, o som de sua respiração, como se fossem extensões de si mesma. Eu não sabia, disse ele, sua voz quebrada pela emoção contida. Dou-lhe minha palavra, Maria, não sabia nada desta condição. Ela permaneceu imóvel, olhando para os campos escurecidos, permitindo que o silêncio expressasse o que as palavras não podiam. Não importa se você sabia ou não, respondeu finalmente. O resultado é o mesmo. Sua mãe acaba de nos lembrar o que somos na realidade. Um contrato, uma transação, um acordo comercial com cláusulas e condições. Isso não é justo, protestou ele, aproximando-se, mas sem tocá-la, respeitando o espaço que ela havia criado entre ambos. O que ocorreu entre nós vai além de qualquer contrato. Maria virou-se para enfrentá-lo e a luz prateada da lua iluminou as lágrimas, que não havia percebido que estava derramando. Verdade? Perguntou com amarga ironia. Porque de onde estou, parece que cometi o erro clássico, confundir negócio com prazer. Esquecer que tudo isto, fez um gesto abarcando a fazenda, os jardins, a vida que haviam estado construindo, é apenas uma elaborada cenografia para satisfazer as expectativas da sua família e proteger seus interesses. Isso não é verdade, e você sabe, respondeu Rafael, a frustração tensionando cada linha de seu rosto. O que sinto por você é real. Então prove, desafiou ela. Enfrente sua mãe. Diga a ela que não aceitará essa condição, que nosso casamento é válido com ou sem herdeiros, que a fundação de Beatriz estará segura sem necessidade de me converter em uma incubadora do próximo Monteiro. A expressão de Rafael se transformou. Um lampejo de dor cruzando seus olhos antes que pudesse ocultá-lo. Não é tão simples, disse finalmente. Se eu rejeitar as condições do testamento, não só perderei a herança, que não me importa, mas também o controle da fundação. Todo o trabalho de Beatriz, tudo o que significa para ela, cairia nas mãos do conselho diretor familiar, que a desmantelaria em questão de meses. Maria sentiu que algo se rompia dentro dela. A verdade fundamental que haviam estado evitando, estavam presos em um labirinto sem saída, onde qualquer decisão implicava uma perda devastadora. Então estamos exatamente onde começamos, concluiu com voz vazia. Um casamento baseado em necessidade, não em escolha. Virou-se para retornar ao interior, mas a mão de Rafael em seu braço a deteve. Você está errada, disse com intensidade feroz. Começamos como estranhos unidos por um contrato. Agora somos duas pessoas que encontraram algo que nenhum buscava nem esperava. Isso não é invalidado pela manipulação da minha mãe. Maria o olhou, presa entre o desejo de acreditar nele e o medo de ser novamente vulnerável. O que propõe então? Perguntou finalmente. Tempo, respondeu ele. Me dê tempo para encontrar uma solução. Um caminho que proteja tanto a fundação quanto nossa liberdade de escolher. Prometo que existe, e vou encontrá-lo. Enquanto retornavam ao interior, onde Regina aguardava com a paciência calculista de quem sabe que tem todas as cartas ganhadoras, Maria se perguntou se o amor que havia florescido entre eles seria forte o suficiente para sobreviver às sombras do passado e às correntes do dever familiar. O fantasma do contrato original, que acreditavam ter exorcizado, voltava para lembrá-los que às vezes as jaulas mais difíceis de romper são aquelas que não podemos ver. Janeiro chegou trazendo consigo um silêncio espesso que se instalou entre Maria e Rafael como um hóspede indesejado.
Após a revelação de Regina, uma distância sutil, mas inegável, havia começado a crescer entre eles. Compartilhavam a cama, as refeições, até momentos de intimidade física, que nenhum se atrevia a recusar, mas algo essencial havia se quebrado, a confiança que haviam construído tão laboriosamente durante meses. Maria mergulhou no trabalho da vinícola com renovada intensidade, passando dias inteiros na Serra Gaúcha, supervisionando a produção do novo vinho que sairia naquela primavera. Graças ao investimento de Rafael, a vinícola não só havia se recuperado, como estava florescendo, com pedidos antecipados de restaurantes prestigiosos de todo o Brasil e degustações privadas que atraíam enólogos internacionais. Era uma manhã fresca de meados de janeiro, quando Antônio, o enólogo-chefe que trabalhava com a família desde a época de sua avó, entregou-lhe um envelope enquanto percorriam os vinhedos, preparando-se para a nova safra. Um mensageiro o trouxe esta manhã, explicou seu rosto curtido por décadas sob o sol gaúcho, mostrando uma expressão de inquietude. Insistiu que era urgente e confidencial. O envelope, pesado e de papel caro, continha uma proposta que fez o coração de Maria parar momentaneamente. Vinícolas Internacionais, um conglomerado com sede na França, oferecia comprar a vinícola familiar por uma soma que fazia sua cabeça girar. Era suficiente para pagar até o último centavo que devia a Rafael e ainda conservar uma fortuna considerável. É uma oferta extraordinária, comentou Antônio, depois que ela lhe mostrou os documentos. Nunca vi cifras assim por uma vinícola do nosso tamanho. Maria guardou silêncio, sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. A oferta representava liberdade financeira, independência total, a oportunidade de romper as correntes douradas que a uniam aos Monteiro. Mas também significaria renunciar ao legado de sua avó, entregar a mãos estrangeiras o trabalho de gerações. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, dobrando cuidadosamente os papéis e guardando-os em sua bolsa. Não mencione isso a ninguém, por favor. De volta à fazenda naquela noite, encontrou Rafael em seu escritório, rodeado de documentos legais e com expressão de absoluta concentração. Não havia mencionado a oferta de compra, decidindo mantê-la em segredo enquanto clarificava seus próprios sentimentos a respeito. Você voltou antes do previsto, observou ele, levantando o olhar de seus papéis com um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Terminamos o planejamento da primavera, respondeu ela, deixando seu casaco sobre uma cadeira. Antônio tem tudo sob controle. Um silêncio incômodo se instalou entre eles, cheio de palavras não ditas e sentimentos reprimidos. Finalmente, Rafael se levantou e aproximou-se dela, tomando suavemente suas mãos frias pelo ar condicionado. Senti sua falta, murmurou, com uma vulnerabilidade que desarmou momentaneamente as defesas de Maria. Eu também, admitiu ela, permitindo-se o pequeno luxo da honestidade. Nessa noite, enquanto Rafael dormia a seu lado, Maria contemplava o teto do quarto perdida em um labirinto de dúvidas. A oferta do conglomerado internacional queimava em sua mente como uma promessa de liberdade, mas o preço era alto demais. Renunciar não só ao legado familiar, mas também a este homem que, contra todos os prognósticos, havia encontrado o caminho para seu coração. Na manhã seguinte, a decisão seguia sem se resolver em sua mente, quando recebeu uma ligação da casa de repouso onde residia sua avó. Aparecida havia tido uma manhã excepcionalmente boa, um desses raros momentos de lucidez que cada vez eram mais escassos. Ela esteve perguntando por você, informou a enfermeira-chefe. Reconheceu você hoje, o que não acontecia há meses. Maria dirigiu em alta velocidade até Bento Gonçalves, o coração batendo com uma mistura de esperança e medo. Esses momentos de claridade no Alzheimer eram como pequenos milagres, breves janelas para a pessoa que uma vez foi, antes que a névoa voltasse a engoli-la. Encontrou Aparecida sentada junto à janela de seu quarto, com o olhar mais claro do que a havia visto em muito tempo. Seu cabelo, antes negro como a asa de um corvo e agora completamente branco, estava recolhido em um coque simples que lembrava a Maria como sua avó costumava se pentear para trabalhar entre os vinhedos. Minha menina,
disse Aparecida ao vê-la estendendo uma mão que já não tinha a força de outrora, mas conservava o calor familiar. Você veio. Maria ajoelhou-se junto à cadeira, tomando aquela mão querida entre as suas, notando cada veia, cada ruga, cada marca de uma vida dedicada à terra. Sempre venho, vovó, respondeu com voz embargada pela emoção, mesmo que nem sempre você me reconheça. Aparecida assentiu lentamente, como se compreendesse perfeitamente a crueldade de sua doença. Hoje vejo você claramente, afirmou acariciando o rosto de sua neta. E vejo também que algo a perturba profundamente. Você sempre carregou suas preocupações nos olhos, igual a sua mãe. Maria não pôde conter as lágrimas. Contou à sua avó sobre a oferta de compra, sobre o dilema que a atormentava, sobre a liberdade financeira que significaria e o preço emocional que acarretaria. Não mencionou Rafael nem o casamento. Algumas complexidades eram grandes demais para este breve momento de lucidez. Aparecida escutou em silêncio, seus olhos nunca abandonando o rosto de sua neta. Quando Maria terminou, a idosa permaneceu calada por tanto tempo que ela temeu que a névoa tivesse retornado. Finalmente falou com uma claridade surpreendente. A vinícola nunca foi um negócio para mim, Maria, disse com voz serena. Foi minha forma de falar com a terra, de entender o tempo, de criar algo que sobrevivesse à minha própria existência. Mas você não é eu, e seu caminho não tem que ser o meu. Está me dizendo que devo vender? Perguntou Maria, confusa. Estou dizendo que você deve decidir o que significa realmente o legado, respondeu Aparecida com um lampejo da sabedoria que sempre a havia caracterizado. Não são as paredes, nem as videiras, nem mesmo o nome nas garrafas. É a paixão que pusemos em cada colheita, a forma como aprendemos a escutar a terra e respeitá-la. Isso você pode levar consigo aonde quer que vá, venda ou não. Maria sentiu que algo se afrouxava dentro dela, um nó que havia estado se tensionando durante semanas. Tenho medo de tomar a decisão errada, confessou. Aparecida sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto com um eco da mulher forte que havia sido. O medo é natural, minha menina. Mas lembre-se do que eu sempre dizia quando você era pequena, e temia subir nas árvores mais altas. Não olhe para baixo nem para cima. Olhe para frente, para onde quer ir. E então, salte. Aquele conselho tão simples e ao mesmo tempo tão profundo ressoou em Maria como um sino claro e verdadeiro. Passou o resto da tarde com sua avó, sabendo instintivamente que este momento de claridade era um presente precioso e efêmero. Falaram de colheitas passadas, das primeiras vezes que a Aparecida lhe permitiu provar o vinho direto da barrica, das tempestades superadas e das secas vencidas. Quando finalmente se despediu, beijando a testa de sua avó e prometendo voltar logo, Aparecida a reteve um momento mais, seus olhos repentinamente sérios. Uma última coisa, minha menina, disse, sua voz apenas um sussurro. Quando o amor e o dever parecem opostos, lembre-se que o verdadeiro amor sempre inclui sacrifício, e o verdadeiro dever sempre protege o que amamos. São faces da mesma moeda, não forças inimigas. De volta à fazenda, dirigindo sob um céu que se escurecia com nuvens de tempestade, Maria refletia sobre as palavras de sua avó. O legado não eram as paredes ou os vinhedos, mas a paixão e o respeito pela terra. O amor e o dever não eram forças opostas, mas complementares. Nesse momento, com a claridade que só surge após a confusão mais profunda, tomou sua decisão. Rejeitaria a oferta de compra. Não por medo da mudança, nem por sentimentalismo, mas porque compreendeu que a vinícola representava não só o passado, mas também o futuro que queria construir. Um futuro que, percebeu com surpreendente certeza, desejava compartilhar com Rafael, apesar das complicações, apesar dos fantasmas do passado, apesar de tudo. A tempestade estourou quando estava na metade do caminho. Gotas grossas que golpeavam o para-brisa como punhos líquidos, dificultando a visibilidade. Maria reduziu a velocidade, agarrando-se ao volante, enquanto o vento sacudia o carro na estrada solitária. Foi então, em meio àquela fúria desencadeada da natureza, quando teve uma epifania. A vida era assim,
imprevisível, às vezes violenta, às vezes serena, mas sempre, sempre em movimento. Não podia controlá-la completamente. Só podia decidir como navegar através dela. E ela havia escolhido seu rumo. Fevereiro trouxe consigo um inesperado sopro de ar fresco, como um anúncio do outono que ainda se resistia a chegar completamente. Os ipês da fazenda começavam a florescer, salpicando a paisagem de delicados tons amarelos e roxos que contrastavam com o verde escuro dos cafezais. Maria contemplava este espetáculo da varanda, envolta em um xale leve, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranjas e púrpuras intensos. Havia rejeitado formalmente a oferta de vinícolas internacionais uma semana antes, uma decisão que, para sua surpresa, havia trazido consigo não angústia, mas uma estranha sensação de paz. Não havia compartilhado a existência desta oferta com Rafael, um segredo que pesava entre eles como uma sombra invisível. Não era uma questão de desconfiança, mas de necessidade. Havia sido essencial tomar esta decisão por si mesma, sem influências externas, para compreender realmente o que queria. O som de passos às suas costas a tirou de suas reflexões. Rafael apareceu a seu lado, oferecendo-lhe uma taça de vinho tinto que reconheceu imediatamente. Era a última safra da vinícola familiar, a primeira produzida sob sua direção completa. Antônio enviou uma caixa esta manhã, explicou ele, apoiando-se no corrimão junto a ela. Disse que era sua seleção pessoal. Maria tomou a taça, contemplando o líquido granada que captava os últimos raios do sol, como se aprisionasse fogo líquido. É o primeiro reserva que engarrafamos desde que salvamos a vinícola, confirmou, inalando o aroma complexo que evocava cerejas maduras, baunilha e um toque de especiarias. O chamamos de renascimento. Beberam em um silêncio confortável, observando como as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. Havia uma tensão não resolvida entre eles, mas também uma conexão que parecia ter sobrevivido às tempestades recentes. Recusei uma oferta pela vinícola, disse Maria finalmente, sem afastar o olhar do horizonte. Um conglomerado internacional queria comprá-la. Ofereceram o suficiente para pagar toda a dívida com você, e ainda sobraria uma fortuna considerável. Rafael permaneceu imóvel a seu lado, apenas o leve tensionar de seus dedos, ao redor da taça revelando sua surpresa. Quando? Perguntou simplesmente. Há 2 semanas, respondeu ela. Dei minha resposta definitiva há 7 dias. Um silêncio denso caiu entre eles enquanto Rafael processava a informação. Por que não me contou? Inquiriu finalmente, sua voz cuidadosamente neutra, embora Maria pudesse detectar a dor subjacente. Ela virou-se para olhá-lo diretamente, enfrentando a vulnerabilidade naqueles olhos escuros que havia aprendido a ler tão bem. Porque precisava tomar esta decisão por mim mesma, explicou com suavidade. Sem pressões, sem considerações sobre nosso arranjo. Precisava entender se estava pronta para deixar ir o legado da minha avó. E descobri que não estou. Não por sentimentalismo, mas porque realmente acredito no que estamos criando lá. Rafael deixou sua taça sobre o corrimão de pedra e tomou as mãos de Maria entre as suas, sua expressão intensa sob a luz prateada da lua que começava a se elevar. Você sabe o que isso significa? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. Continua atada financeiramente a mim, a este casamento. Maria assentiu lentamente. Sei, mas já não vejo isso como correntes, Rafael. Vejo como um compromisso que escolhi conscientemente, com os olhos abertos. Algo mudou na expressão dele, como se um peso invisível tivesse sido levantado de seus ombros. Sem palavras, a atraiu para si, abraçando-a com uma intensidade que comunicava tudo o que as palavras não podiam expressar. Tenho algo para mostrar a você, disse finalmente, separando-se apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Algo em que tenho trabalhado desde a visita da minha mãe. Conduziu-a ao escritório, onde sobre a escrivaninha de mogno repousava uma pasta de couro com o selo de um prestigioso escritório de advocacia paulistano. Encontrei uma solução, explicou, abrindo a pasta para revelar documentos legais complexos. Uma brecha legal no testamento do meu pai. Dr. Emílio tem trabalhado nisso durante semanas,
Maria examinou os documentos, tentando compreender a linguagem jurídica rebuscada. O que isso significa exatamente? Perguntou atordoada pela complexidade. Significa que podemos assegurar o controle da fundação de Beatriz sem necessidade de cumprir com a cláusula do herdeiro, explicou Rafael, sua voz vibrando com emoção contida. O codicilo que minha mãe mencionou é tecnicamente inválido porque contraria leis de autonomia pessoal que meu pai não considerou. Maria levantou o olhar, mal se atrevendo a acreditar no que estava ouvindo. Tem certeza? Perguntou, temerosa de albergar esperanças que pudessem se desvanecer. Completamente, assentiu ele. Dr. Emílio verificou com 3 juízes aposentados do Supremo Tribunal Federal. É inapelável. O significado completo desta revelação golpeou Maria com força demolidora. Eram livres. Livres da pressão de produzir um herdeiro. Livres das manipulações de Regina. Livres para decidir o curso de sua relação, baseando-se unicamente em seus próprios sentimentos. Por que não me disse isso antes? Perguntou, ecoando a mesma pergunta que ele lhe havia feito minutos antes. Rafael tomou seu rosto entre suas mãos com infinita ternura. Pela mesma razão que você não me contou sobre a oferta, respondeu com um sorriso que iluminava seus olhos. Precisava estar seguro de que funcionaria e queria dar a você a liberdade de escolher seu próprio caminho sem se sentir atada a mim por obrigação. Nesse momento, sob a luz tênue do escritório, com o aroma a livros antigos e couro impregnando o ar, Maria compreendeu com claridade cristalina o que seu coração havia sabido durante meses. Estava completa e irrevogavelmente apaixonada por este homem. Não pelo empresário calculista que havia conhecido em São Paulo, mas pelo homem complexo e profundo que havia descoberto gradualmente sob aquela fachada. O restaurador de relógios antigos, o irmão que protegia o legado de sua irmã ausente, o companheiro que a havia sustentado durante a doença de Fernanda sem pedir nada em troca. Eu te amo, disse simplesmente, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse contê-las. Rafael ficou imóvel, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que lhe tirou o fôlego. Repita, pediu com voz rouca, como se precisasse se assegurar de que não havia imaginado aquelas palavras. Eu te amo, reafirmou Maria, desta vez com mais força, mais certeza. Não pelo contrato, não pela vinícola, não por nenhuma obrigação. Te amo por quem você é quando ninguém mais está olhando. A resposta de Rafael não foi com palavras. Com um movimento que combinava urgência e reverência, a atraiu para si, beijando-a com uma intensidade que comunicava anos de emoções reprimidas, de vulnerabilidades cuidadosamente ocultadas, de um coração que finalmente se permitia bater plenamente. Nessa noite, sob a lua mineira que banhava a fazenda com sua luz prateada, se amaram não como sócios em um acordo comercial, nem sequer como marido e mulher aos olhos do mundo, mas como 2 almas que haviam encontrado na outra uma ressonância inesperada.